15. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 1º de maio de 2010, sábado. É dia do trabalho, que a gente comemora, para começar, não é isso? O verbete é o 1554, 4 páginas, 41 elogios e 9 máximos. Agora o tema é contestação intelectual, holomaturologia. Isso aí, vocês até que souberam escolher. Está havendo tanta contestação nas minhas coisas, nos blogs, orkuts e coisas da internet. Definologia. A contestação intelectual é o posicionamento pessoal, pesquisístico, racional, heterocrítico, de oposição, contradição ou impugnação da consciência ilustre investigadora ante a análise das realidades em geral do cosmos. A faculdade mental de contestar ou rebater. O posicionamento explícito da contestação. A contestação serena e independente. A contestação intelectual íntima, ampla e diversificada. A contestação intelectual pública, restrita e específica. A indignação cosmoética. A argumentação fundamentada em fatos. O refutacionismo. O emprego do não. A neo-hipótese. A falseabilidade da hipótese. Ou o labor evoluído da interassistência tarística. A sustentabilidade energética do autoposicionamento contestatório. Na remissiologia, nós indicamos 15 verbetes e vamos chamar a atenção. Adversário ideológico, argumentação ilógica, automanobra dilatória, confutaciologia, debate e refutaciologia. Frase enfática. A contestação intelectual cosmoética, seja íntima ou pública, não impõe energias nosográficas ao objeto sob a heterocrítica, mas explicita e harmoniza os fatos no holopensene. Você reconhece conceder e alimentar contestações intelectuais? Quais contestações predominam em você? As íntimas ou as públicas? Isso aí é um assunto muito bom para começar o mês, no dia do trabalho. Isso dá trabalho para todo mundo. Pergunta. Gostaria de saber se a técnica do EV poderia amenizar as crises de quem possui anemia falciforme. Olha, o EV melhora todas as condições homeostáticas da pessoa e do corpo dela. Então, qualquer tipo de doença, o EV pode melhorar. Por quê? A primeira coisa, ele pode começar a melhorar o ânimo da pessoa. Se uma pessoa melhora o ânimo perante a doença, ela diminui a patologia da doença. Um doente que não tiver ânimo perante a doença, o caminho dele é a dessombra. Então, é muito importante o EV nessa história. O EV, antes de tudo, ele é de equilíbrio terapêutico. A pergunta que vou fazer pode desagradar, mas isso sempre me incomoda. Por que algumas pessoas interrompem a resposta que você está dando para fazer outra pergunta que quase sempre não tem nada a ver com o assunto abordado? Você é sempre calmo e solícito. Não estou de acordo. É menos. Eu não quero ser calmo nem solícito aqui, não. Eu, de vez em quando, eu que corto mais a conversa do povo para não perder tempo, porque senão, como é que eu vou responder 40, 50 perguntas aqui? A pessoa começa a falar abobrinha, que não interessa. Eu corto. Eu sempre falei isso. Faz 8 anos que eu falo isso aqui. Outra coisa, eu já falo explicitamente, é de propósito. Agora veja, a pessoa é simplista, ela é jejuna, ela está começando agora. Como é que fica? Outra coisa, a pessoa que a gente chama que é jejuna, que é iniciante, caloura, que está começando agora, não fica preocupado, não. Jejuno é o ilho, é o primeiro intestino. Eu sou do intestino grosso. Quer dizer, eu sou grosso. Quer dizer, a situação é pior. Então, é necessário que se seja assim. Essa grossura do colo, a qual eu pertenço, que é o meu partido aqui na história, é como é que chama o nome disso?
impacto-terapia, é a cosmoética destrutiva, é o soco na cara, é a fratura exposta, é a banana technique. Quer dizer, então isso aqui não. Agora outra coisa. Você já deve ter percebido também que eu só não corto a pessoa que está falando, não. Mas é pior, essa outra aqui, quando ela começa a falar aquilo que eu já estou começando a explicar, e ela está falando rebarbativo, ela está repetindo aquilo que precisa, eu vou em frente. Presta atenção como é que eu uso. Essa técnica eu uso isso, eu aprendi isso lá no Centro da Consciência Contínua. Isso é da minha década de 80, não é da agora não, isso tem mais de 30 anos. Então, não é bem assim não. Agora, outra coisa, essas pessoas que falam isso é porque ela não quer perder o pensamento. Tem gente que tem dificuldade, se ele não falar aquilo que ele começou, ele esquece, dá o branco. É aquele negócio do menino que é especialista para mostrar o monumento para os turistas. Se você interromper, ele começa tudo de início, porque o negócio dele está, você está entendendo? É tudo automático. Agora, veja, nós temos que entender essa psicologia da interlocução. Eu já escrevi sobre interlocução, seria bom você aí, ó, a nossa amiga, ver os 700 experimentos que tem o problema da interlocução. Como é que é? Agora, veja, aquilo é o ideal, mas a gente mostra as várias facetas que tem. O problema é esse. Agora, aqui então ela diz, isso aqui não corresponde à verdade. Você é sempre calmo e solícito, sendo assim, as pessoas não poderiam aguardar o termo da resposta? Sim, mas veja, o ideal, para mim, esses anos todos tem sido, é eu cortar sempre aquilo que eu vejo que está bobeando. Seja a pessoa que continua falando, eu corto e falo, ou seja outra, porque tem gente que não para, não tem jeito. E tem outras que querem expor. Essas que expõem, a nossa amiga aqui ainda não viu. Eu sou pior do que isso, que é o cara o deputado da Belo Horizonte, que eu falei para assim, olha, o melhor é vocês não votarem nesse deputado, que ele é corrupto, o melhor para ele é aquela porta que está lá para ele ir para a rua. Faz favor, o senhor se dirige até lá, que aqui não é ambiente para o senhor. Está à frente de 200 pessoas. Às vezes é necessário. Nós não podemos deixar um assediador tomar conta da situação. Agora veja, se eu tenho clarividência, eu tenho que usar isso. Se eu vejo que o assediador está rindo e me xingando e falando através do cara, eu vou deixar o cara falar? Não. Você pega o assediador com o cara, embola tudo igual saco de gato e manda fora, que é isso. Esse negócio é antigo. Então, veja, a gente não pode ser sempre calmo e solícito, não. Isso está errado. Para dar aula, isso não pode. Para interlocução, também está errado. Nós temos que ter a veemência naquilo que precisa. Outra coisa, se eu não mostrar que eu estou seguro daquilo que eu penso, que eu gosto daquilo que eu penso, que eu estou defendendo meu ponto de vista, que droga que eu sou, então? O que é que eu estou ensinando aqui? Nada. Eu tenho que ter convicção daquilo que eu falo. Que negócio é esse? Então, veja, você, ó, eu sei que você está danadinho aí com pouco para fazer isso, mas veja, entenda a situação, que processo de interlocução realmente é difícil. O problema da contestação intelectual, por isso que tem esse verbete hoje. A gente tem que estudar isso. Agora, não fica pensando, essas pessoas, elas não estão com má intenção, a maioria não estão, 10% só, mas 90% não estão. Agora, o que se passa? No meu caso, observa como é que eu corto. Porque a pessoa já começa a fazer pergunta, eu já sei qual é a pergunta que vai ter, o que ela quer, eu já respondo logo. Porque assim eu economizo tempo. São os segundos aqui. Por quê? Em 2 horas, gente. E agora o negócio aumentou. Veja bem, nós estamos começando aqui. Eu estou, na minha mão aqui, ó, já tem 11 perguntas, 11 questões. E outra coisa, as questões atualmente estão vindo tipo enciclopédia. Uma página inteira. Você já viu como é que eu estou lendo? Então, como é que eu faço? Como é que eu faço? O problema todo é o seguinte, eles já estão fazendo a triagem lá, antes de mandar para cá. Pois é. Então, vai com calma, vamos entender esse povo, e eu peço a você, me perdoa, e perdoa essa turma toda, porque nós precisamos ser assim, porque não tem outro jeito para funcionar aqui.
Li o capítulo 540 do livro 700, Experimenta a Conscienciologia. Não sei como responder ao teste que pedem. Olha, aí então é você começar a estudar a situação. Senão nós temos que pegar aqui e explicitar tudo. O capítulo 540 do 700. Isso aí, se tiver tempo, pode ser que a gente faça isso. Vamos ver o que dá. Então isso aí então tem que estudar mais, né? Se ele não entendeu isso, está danado. E outra coisa, a pessoa tem que se expor, tem que falar o que ela pensa dela mesma. Na abertura passada, do dia 30, enviei uma dúvida sobre alguém que está me ajudando a evoluir conscientemente e mencionei que acredito ter grandes poderes, porém não consigo controlá-los, nem ao menos usá-los devidamente. Somente consigo sentir a energia em meu corpo e em torno do mesmo. Por favor, ajude-me a compreender essa fase da minha evolução. Ora, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar suas sensações, as suas vivências. Anota tudo. Sentiu o formigamento, sentiu o tremor disso, sentiu assim. Anota tudo, põe a data e o local que você está. Hoje isso não vale nada. Amanhã, quando você vai fazer o inventário, a inventariologia, o balanço da situação, isso vai esclarecer uma opção de coisa para você. Outra coisa, amanhã você vai ter as mesmas sensações, você escreve tudo de novo, coloca lá, faz um diário disso, que você aí vai compreender você mais depressa e vai evoluir também parapsiquicamente mais rápido, com as energias e com o parapsiquismo. Vale a pena fazer do jeito que eu estou fazendo. Isso é que tem dado certo para milhares de pessoas. Com respeito à inseminação artificial, quando sobem embriões que ficam congelados ou depois são descartados, seria então um aborto, a destruição dos embriões restantes? E ao fazer a inseminação artificial, muitas vezes são colados 2 ou 3 embriões, sabendo que provavelmente só um vai sobreviver. Isso também não seria provocar um aborto? A consciência já vive desses embriões de poucos dias ou semanas? Acataria um karma ou crime de aborto para os pais que fazem esse tipo de técnica? Olha, faz muitos anos eu venho escrevendo sobre isso aí. Isso tudo está para ser estudado. A única coisa que eu acho é o seguinte: visite um local que tenha as geladeiras com esse negócio e vê se lá os embriões têm mais assistência ou boa assistência. Observa bem esse ambiente. Há anos que eu falo isso para as pessoas, principalmente médicos. Vão lá e vê como é que é o banco. Outra coisa, nós já discutimos aqui todos esses tipos de banco. É bom você ver que tem verbetes sobre esse assunto. Nós já falamos também. Tem banco de ossos, banco de órgãos, banco de sangue, banco disso, banco daquilo. Toda a que são 9 bancos que nós já debatemos aqui. Tudo isso é antigo, a gente já superou a situação. Agora, é bom examinar se o ambiente é negativo. Se o ambiente é negativo é porque tem gente. Agora, quero só lembrar uma coisa para você, só para embolar seu meio de campo mais um pouquinho na sua pesquisa. Tem pessoas que dessomam. Depois elas são enterradas. A gente vai ao cemitério, ela está junto do corpo dela, do cadáver até hoje. Eu vi caso desse que foi horrível, porque já fazia 16 anos que o cara estava junto do cadáver. Ele não saiu. Então, por aí vocês veem. Agora, o embrião, ele está começando, às vezes não houve união de nada, a gente não sabe como é que é isso. Se examinar esses co-criadores do processo da ressomatologia. É isso que eu falo há muitos anos, que a gente tem que explicar. Tem muita coisa nisso para ser deslindada, ser estudada. Na tertúlia Homem e Confluência Analítica, o senhor mencionou os efeitos pós-fácil para retirar da rotina. Pode esclarecer melhor como isso ocorre? O problema todo é o seguinte: o pós-fácil que nós estamos falando é o seguinte: você trabalha aí, por exemplo, igual eu, 3, 4, 5, 6 horas no computador. Então você está redigindo, você está fazendo redação, você está arranjando um contexto, você está fazendo explicitação da TARES, a tarefa do esclarecimento, através do gráfico pensante, da escrita. Então, depois que você trabalhou aí 5 horas, você se prepara para dormir. Às vezes você está cansado, o corpo já pediu alguma coisa, você até vai comer ou beber alguma coisa, etc., e vai entrar debaixo das cobertas.
Na hora que você entra, a sua cabeça está a 1000. O corpo está entregue barato, é um cadáver. Mas sua cabeça, você está um serenão. Está cada vez mais aceso. Quer dizer, a mente, a consciência, a elaboração de pensamentos, você está com tudo, porque depois de muitas horas, e outra coisa, você deixou o computador, está só você, só a cabeça, esse aqui é o pós-fácil dos originais. Originais é aquilo que você estava escrevendo no computador. Isso aqui é o texto. Agora, os originais ficaram lá. Você agora está com o pós-fácil. Já acabou. O seu contexto, ou o seu texto, já foi. Você já deixou, já parou com aquilo. No entanto, vem um pós-fácil, que é alguma coisa que saiu dali. Uma ilação, uma conclusão, uma derivação, uma consequência, um efeito daquele processo dos originais. Isso é que nós chamamos de pós-fácil. Nessa hora, então, você está com a corda toda, porque seus dicionários cerebrais estão todos abertos, não tem nada fechado, está tudo exposto, você está entendendo? Por exemplo, essa noite, eu fui dormir agora de manhã, era 6 horas da manhã. E eu sempre faço o cálculo para acordar no máximo 8 horas da manhã. Né? Então eu fui dormir, era 6 e pouco. Mas aí me veio o processo e milhões de coisas, eu comecei a escrever sem parar. Já estava na cama, entendeu? Caneta, papel, aquele negócio todo. Agora, isso comigo é diariamente, não tem saída. Agora veja, é um ponto alto de, vamos dizer, criatividade. É um negócio muito sério isso aí, em matéria de elaboração de pensamento. Comigo, por exemplo. E eu penso que isso é que todo mundo está no processo de você estar com tudo quente. A máquina está funcionante. Então é bom aparecer. Eu acho que dessa vez você entendeu um pouquinho mais do que nós estamos falando aqui. Isso é a nossa amiga daqui mesmo, está entendendo? Mas o processo do pós-fácil dos originais é isso. Questão de quando a pessoa ela dorme em cima daquele trabalho que ela trabalhou a noite inteira e acorda com a ideia. Isso também pode ser considerado? Não, isso aí não é bem. Que a pessoa já dormiu. O que eu estou falando no pós-fácil, ele é imediato. Ele é imediato. Ele é uma continuação, é continuidade. Agora, esse aí não. Isso aí é inspiração que às vezes eles dão, ou que você serenou o seu mental soma, e a hora que você ficou desconcedido, você teve ideia. Às vezes é você mesmo. É uma inspiração pessoal, auto-inspiração. Entende? Seu trabalho em SUOFIEX é feito durante todo o seu período de sono? Não. É em horários especiais. Pode ser de dia, por exemplo, eu paro num lugar aí e vou lá. Você ainda faz resgate extrafísico que envolva risco? Isso aí depende deles. Eu sou pau-mandado. É o chamado mini peça de máquina-mecanismo. Tudo depende deles. Agora, quando eu estou trabalhando muito do jeito que eu estou atualmente, por exemplo, com processo mental soma, eles me defendem, então me resguardam, eles minimizam esse processo. Aí, quando tem que fazer, fica tudo mais fácil e tem mais gente funcionando nisso. Agora, eles resguardam muita gente. Amparador é para isso mesmo, ele não para, né? Ele só corre. Faço a TENEPS há quase 2 anos. Ultimamente tenho percebido que em algumas durmo e acordo no momento exato do término da mesa. Vejo às vezes pessoas que estão sentadas em um ambiente como se fosse um hospital esperando ser atendido. Umas têm aparência normal e outras, como ontem, parecem crianças. Quando olhei mais atentamente para essas crianças, de fato eram adultos com aparência horrível, deformados, olhos estranhos. Uma delas sorriu para mim, mas percebi que aquela consciência exalava a maldade. Isso me impressionou muito. Com o passar dos dias, recordo exatamente das cenas como se estivesse acontecendo naquele momento. Poderia falar algo a respeito? A primeira coisa é o seguinte: não liga para essas coisas, não, e vê o lado melhor das coisas, das pessoas e dos fatos. Isso é que você deve fazer. Tudo que você está falando aí acontece na TENEPS. Você está revelando a estrutura dos bastidores do trabalho diário da TENEPS. Está perfeito isso aí. Isso mostra que você está em ascensão, você está trabalhando, está em crescimento, está em evolução. Vai em frente e confie. Agora, ó, higiene consciencial. É o que eu peço para você.
Limpa a sua cabeça das coisas inúteis e negativas. Pensamento positivo, pensionização linear, harmônica, equilibrada. Noto na assistência que faço que os níveis de atuação crescem a níveis jamais sonhados. E que o que antes era desinteressante, hoje chegou a fazer parte essencial do meu dia. É o chamado círculo virtuoso. Muito bem, é isso mesmo. Em função de tudo que já vivemos ou vivenciamos em nossas retrovidas, e na atual também, pode-se dizer que a evolução é esse eterno vivenciar as mesmas coisas, mas com novos olhos e para-olhos, mantendo o foco na assistência. É isso mesmo. Então, são as neoverpons, neovisões, neossomas, neovidas, neoexperiências, neoexperimentos. É isso aí. Todos são os neos. Como analisa a conscienciologia do ponto de vista da cosmoética, a questão dos povos indígenas a respeito da sua cultura e sua integração à sociedade? Nós achamos que deve ser dado a eles assistência do jeito que se dá para uma criança no curso primário ou curso pré-maternal ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, sem forçar nada. Nenhuma educação deve ser forçada ou dogmatizada, ou perentória, ou feita doutrinação. Nada de querer doutrinar. O processo é explicitar, é informar, é comunicar a realidade do processo. A verdadeira, vamos dizer, civilizaciologia é aquela que não usa nem a doutrinação, nem a dogmatização e nem a inculcação, mas que usa a informação e a comunicação. Os povos indígenas precisam de ser comunicados e informados. Acho também, agora, o outro lado, acho que tem muita gente que dá muito valor para o processo indígena. Deve diminuir, é menos, não é bem assim não. Mas agora é preciso socorrê-los, eles têm direito, é preciso respeitar os direitos deles. Isso tudo é necessário, mas agora, há um certo exagero nisso. Agora, eu queria chamar a atenção para o serviço de acolhimento ao voluntário. Quem quiser tem lá, aqui com os dados todos da turma, tem lá na recepção do CAE. Serviço de acolhimento ao voluntário. Agora, não fica pensando que é só o CAE, não. São todas as instituições conscienciocêntricas, tem tudo aqui. Entre em contato conosco que estão falando. Isso é apoio da Unicim. Mas tem aqui exatamente 17, praticamente 17 instituições. Esse contato é muito importante nessa questão que eu falo aqui todo dia, da contestação intelectual. Essa turma que tem aí que eu falo, que venha para cá você também, venha contestar essa coisa diretamente na nossa cara. Vamos debater os assuntos. Aqui, ó, vocês vão ter um serviço de acolhimento ao voluntário. É só chegar, já tem uma equipe que toma conta de quem chega aqui. Você vai ser bem recepcionado, fraternalmente. Agora, falar em fraternalmente, eu quero agradecer a Isilda, que mandou para mim sugestões para o verbete antinorma. Mais 8. Estou ficando rico nessa história. Dramaturgia, mancia, gurulatria, crenças, patriotismo, brasão, coerção e sedução. Tem muita coisa certa aqui, hein? Está perfeito. Olha, vou examinar com amor e carinho, vou ver o que eu faço. Eu estou reunindo, já tem 4 até agora, 4 listagens para estudar, mas eu não passei não. As minhas lá estão lá, filho. Agora vou pegar todas essas e ver o que eu faço, se aumenta ou não. Agora, gente, quem é que está com... Aqui, professor, aqui, logo em frente. Aqui. Pode falar. O senhor fala aqui da contestação intelectual íntima e pública. É uma condição, é um caminho natural que a contestação íntima, depois com o tempo, fique pública? É inevitável. Se uma pessoa, por exemplo, se ela vai querer evoluir, ela vai fazer isso o mais depressa possível. Pelo seguinte, o problema da Tales é baseado em contestação. Por isso, se ela ficar só na TACOM e querer fazer consolação, ela fica só com o íntimo, ela não fala nada. Então ela é humilde, entendeu como é que é? Que é uma besteira. Ela não diz a realidade. Isso é a turma de fanático de religião.
As seitas e religiões mantêm a pessoa inerte. Ela não fala nada, ela cala a boca, ela tem o zip na boca, fechado. Então caberia por exemplo, não tem crescendologia nesse verbete, mas caberia na crescendologia íntima e depois pública? Não, nós já estamos falando aqui nisso, né? Onde é que nós estamos falando? Está na exemplo. Veja aqui, questão. Quais contestações predominam em você? As íntimas ou as públicas? É a última linha do verbete. Ele já está falando. É exemplologia também está falando. É exemplologia. A íntima, o posicionamento pessoal, introspectivo, subjetivo, silencioso, não exposto publicamente, mas aplicado ao megafoco dos autoempreendimentos existenciais, teático, evolutivo e proexológico. Agora, a contestação intelectual pública, o posicionamento pessoal extrovertido, objetivo, estentório, exposto urbe et orbe e defendido pelo exemplarismo da autoverbaciologia cosmoética. Aí está grande, mas é um resumo, isso aí é uma síntese. É uma síntese que foi preciso fazer uma redação mais comprida, mas é uma síntese. Você está entendendo? Eu chamo muita atenção para esse negócio do íntimo e do público. É muita gente que ainda é íntimo, que é da turma que não mostra a realidade. Só pensa. Então é aquela pessoa, por exemplo, são esses íntimos que erram, a hora que entra numa IC e começa a meter o pau na IC. Não, está faltando isso, preciso fazer isso. Aí a gente vira para ela e fala assim, em vez de você estar reclamando, você chega aqui e fala, eu vou consertar isso aqui que está faltando. Quem é que me ajuda? Ela pega a bandeira do processo para conserto. Em vez de estar se queixando, trabalhe, vamos suar sangue. A minha divisa é suar sangue. Esse é que eu trabalho. Então essas pessoas do íntimo, elas se saem para o público. É no público que é bom. Então, por exemplo, amanhã deve ter mais um debate por aí. Não tem aqui? Isso aí. Como é que é os dias de debate? Amanhã tem, fala aí sobre o debate da manhã, que é o processo da contestação. A gente não está conseguindo ter todos os domingos. Amanhã não vai ter. Nos próximos. Que vergonha. É uma vergonha. Eu estou morrendo de vergonha, professor. Fiquei ruborizado. A gente está com uma carência tanto de expositores, debatedores, quanto de público. Então, às vezes, o pessoal... Está todo mundo fazendo curso, fazendo deve ser livro, domingo, né? fazendo viagem, itinerância, isso? Às vezes a gente fica até chato para a gente ver o professor vem lá e vem eu e mais outro para debater. Responsável? Desculpa, não entendi. Você é o responsável pelo debate? Sim, sou o Jô. Então você dá um jeito de fazer o debate todo dia, mesmo que não tenha ninguém. É aquele negócio no início do instituto. Vamos dar aula. Não, mas só tem 3. Dê aula para os 3. Se tiver alguém... Olha lá, domingo, amanhã... Ele já pode debater com você. Tá certo. Qualquer coisa escolha desse assunto, bem bravo para chatear. Ô Mário, já que você me propôs aquele dia, você não quer fazer um debate de TENEPS e INVEXes? Agora, por isso que esses contestadores aí, à distância, os teletertulianos... TENEPS e INVEXes. E vamos dizer, orcuteiros e blogueiros, eles deviam vir para cá, olha, a turma está aí, tá? Então, à disposição e o povo não aparece. Como é que é isso? Outra coisa, não pode medrar, não. Tem que enfrentar esse negócio. Nada de medrar. Eu estou falando com ele que tem que trazer questões polêmicas. Lógico. Porque às vezes fica aquela palestra feita a dupla ou a 4 pessoas. Isso não é debate. Tem que trazer problema para discutir. Entendeu? Para aí o negócio... Você fala que a mandioca tem que nascer reta. Se nascer curva, está errado. Pronto, isso já vai dar muita complicação. Valdo, eu... quero até aproveitar para a turma toda aí. Na verdade, tem 1 ano e meio mais ou menos que a gente está aí. E de tudo que vocês pensarem, a gente já tentou. Agora, quem quiser se juntar aí na equipe, trabalhar junto, porque a gente vê muito fogo de palha. Então, vem uma pessoa, ajuda e nunca mais aparece. Talvez uma coisa boa... E foi aquele esvaziamento todo. Você pegar aqueles livros de contestação, aqueles que o Lott apaixona, é a biblioteca do Lott. Então, pegar aqueles livros de contestação e de debate e levar para a turma ver. Na holoteca tem muitos livros disso. Tudo que é de contestação, de refutação, confutação, debate. Olha lá, debatologia.
Entende? Sim. Pega esses livros para mostrar para a turma, pede a turma da holoteca para levar para o povo ver. Isso é importante, porque lá mostra o jeito de, entende, da confabulação. Agora, ó, outra coisa, pega os 700 experimentos que tem lá interlocução. Olha como é que a pessoa faz interlocução. Lá tem tudo. Tem a parte técnica, mais usada internacionalmente. É um resumo de uma página. É um experimento. Tá certo? Uhum, tá certo. Nível de quê? Esta contestação intelectual íntima poderia estar relacionada a algum nível de recinto também, da pessoa, quando elas começam a se autocontestar? Tudo é recinto, né? Nesse caso, tudo que tem julgamento, juízo crítico, juízo crítico, debate, tem reciclagem. É reciclagem, pelo menos, das ideias do mental soma da pessoa. Sempre tem. Agora, estou gostando de ver que hoje é o dia da contestação intelectual e veio para ficar mais perto de mim, assim, a briga melhor. Olha lá, e desceu lá na pole position. Dos altos níveis. Veio aqui embaixo. Não é para qualquer um. Na galera, a briga é melhor. Eu te entendo melhor, eu posso te xingar melhor daqui, né, do que lá em cima. O negócio é melhor. Professor, aqui, ó. Sim. Eu queria também saber, dentro de sembriologia, que a gente está falando sobre contestação intelectual íntima e pública, eu queria saber em quanto o pouco domínio emocional ele impacta nesse tipo de contestação. Não, tudo é processo emocional que inibe a pessoa a entrar na contestação. Entendeu como é que é? Contestação pública. Ela fica na intimidade dela devido ao processo de emoção. E ela fica, às vezes, xingando a pessoa. Não, você é um boboca, isso aí não está certo, não estou de acordo com você, tal. Mas ela não fala nada. Agora, com isso, se aquele boboca que ela está chamando tem assediador, o assediador vem tirar a satisfação e ver os desaforos com ela. Isso é um processo de autoassédio e heteroassédio. Você entendeu, não? Então a pessoa pensa mal do outro, mas não fala nada, não esclarece. O que ela está fazendo? Isso é autocorrupção, que vai trazer, ela vai chamar, se aquela pessoa é do jeito que ela está pensando e tem assédio, se ela está pensando mal dela, ela vai fazer a evocação do assediador em cima de si mesmo. Isso acontece muito, é muito comum. Por isso que a contestação pública é o melhor modo de esclarecer as dúvidas e acabar com os heteroassédios. Não é a contestação íntima que melhora os assédios, não. É a pública. Então a gente precisa de ter o mesmo debate, não tem saída. Pelo seguinte, ninguém tem experiência igual. A partir desse princípio, ninguém tem pensamentos iguais, totalmente idênticos. Então, sempre tem que ter refutação. Agora, a refutação, gente, é muito boa, porque mostra o máximo que a pessoa pensou sobre aquele assunto. Se é 2, se é 3, se é 4, se é 5 pessoas, isso esclarece demais a cabeça dos outros. Vale a pena a gente participar, tudo quanto é debate. O Brasil, por exemplo, está nessa julgada aí porque falta contestação. Cadê o jornal de debate? Eles acabaram com ele, não tem mais. Só de ter mais polêmica, ter mais, entende, conflitação, não tem. Isso é uma pena. O Brasil precisava de gente contestatória. Está precisando disso. A nossa oposição, ela falta testosterona. Ela não tem. Nesse sentido, aí na imprensa, parece que está faltando mesmo contestação. Pois é. E tinha, por exemplo, não sei se o Lacerda foi um deles, né? O Carlos Lacerda. Nós precisamos do Carlos Lacerda, precisamos do Rui Barbosa. Tem uma porção dele, Emílio Zola, que eu já falei. Emílio Zola. Sabe o que eu acuso? Chamar o Zola. Jacques. Vamos dar um jeito. Vamos falar com esse mulherinho que está doido para parir os outros, para parir o Zola. Vamos dar um jeito. Agora, aqui na última linha da página 10, última linha, a sustentabilidade energética do autoposicionamento contestatório.
Eu queria que você aprofundasse mais isso, porque a pessoa tem que ter um domínio energético. Quando a pessoa ela tem boa intenção, mesmo que ela entre no debate, ela não vai sair com respingo do processo do debate. A sustentabilidade energética dela vai manter o autoposicionamento contestatório, mas, ao mesmo tempo, mantém também o equilíbrio, a harmonia íntima dela. É aquele negócio. Eu posso falar aqui, com muita veemência, mas eu não há adrenalina nisso. O problema é o seguinte, lá em casa, na minha casa, quando tinha o Centro da Consciência Contínua, uma vez eles me pediram lá, e eu cheguei a escrever um dia num papel e deixei na porta na hora que a pessoa estava entrando. Então, o que eu escrevi lá, a frase era o seguinte: deixa a sua adrenalina na rua, não entre com ela. Você está entendendo? Agora, venha com o máximo da sua lucidez. Entendeu? Então, troque a adrenalina pela lucidez. Isso aqui é o ideal. Agora, em casa, o povo começou a rir, né? Eu só deixei lá um dia para o povo ver assim rapidinho como é que era, mas aquilo deu muito pano para manga, muita gente falando. Deixa a sua adrenalina na rua, porque lá tinha que subir um elevador, entende como é que é? Então, chegando lá, você mantém a sua lucidez. A mesma coisa é isso aqui. A gente poderia colocar na porta ali do tertuliário. Deixa a sua adrenalina aqui fora. Entre com o máximo da sua lucidez. Agora, isso é o ideal para nós todos. A última coisa aqui, o 11 da fobiologia. A maeusofobia, que é o medo doentio do parto. Mas aí você quis dizer o parto das ideias igual Sócrates ou é só do parto? É o problema da ideia nova, é o processo do seu amigo Sócrates. Sócrates. É igual... Você quis dizer mais das ideias. É o problema do Sócrates mesmo. Que você sabe que o Sócrates arranjou isso, porque a mãe dele era parteira. É a parteira, e a maiêutica vem disso também, do parto das ideias. Agora, a maiêutica é que criou essa maieusofobia. Não foi eu que criei isso, não, isso já existe. Não existe no dicionário, mas o dicionário só tem medo doentio do parto, mas aqui está sentido figurado. É parto das ideias. Das ideias, né? Tem muita coisa. Deve ser. Aqui no ar. Aqui na frase enfática, você coloca contestação intelectual e vai, no final você coloca harmoniza os fatos no holopensene. Isso que eu queria discutir é como que fazer a crítica tendo aquela visão de conjunto assistencial. Você faz a crítica, mas visando a harmonia daquele grupo, né? E não é só jogar gasolina no fogo. Né? Mas o problema também não é isso, não. É você também harmonizar as ideias, os fatos e os parafatos dentro da sua cosmovisão das coisas. Isso. Se você faz isso com você vai entender mais os outros. Mesmo que os outros não vão entender bem aquele assunto, você vai entender mais e vai poder esclarecer ainda mais o problema. O problema nosso é manter uma harmonia íntima para ampliar e aprofundar o esclarecimento. Agora, tem que partir dos contestadores, ou, se você quiser, dos interlocutores, de um lado e do outro, seja quem for. Então, a manutenção disso é que é importante. Então, por exemplo, tinha um amigo meu que falava lá, quando o negócio ficava muito acalorado lá em casa, no Centro da Consciência Contínua, ele fala assim: que tal 1 minuto de silêncio para ver que ninguém pode mexer com nada? Que era a imobilidade física, ele vinha de 1 minuto. Você não está entendendo? Aí todo mundo ria. Na hora que acontecia aquilo, todo mundo ria. Eu falei assim: então agora como é que é? Vocês vão ficar mais calmos? Então vamos prosseguir com o assunto. Isso tudo era na minha casa. Às vezes tinha 60 pessoas, 65 pessoas. Era um trabalhão. A gente vê agora nesse último negócio do Chico Xavier, que está tendo a sua voz é uma voz dissonante, que dessa forma causou muito debate. O melhor da história, que tem muitos que estão me defendendo. Isso é que eu comecei a rir. Dando uma a hora que eu falei aquele caso, que eu não participava das sessões que ele, Chico Xavier, tinha a performance do processo da Sheila,
perfume de rosas, tem um cara que chegou lá, que era o motorista, que viu aquilo tudo. Essa pessoa parece que não é da minha época, porque eu não lembro esse nome. Então é gente que viu isso depois que eu saí de lá. Confirmou tudo que eu estava falando, as mesmas ideias, a estação toda, onde era, os frascos, o local que comprava, onde jogava fora o saco do negócio, perto do esbarancado, tudo direitinho. Eu falo assim, dentro da análise do holopensene espírita, de certa forma a sua voz dissonante causou uma harmonização, que estava totalmente alinhada. Mas agora, seria bom a gente até falar para o teletertuliano o seguinte, eles já parece que já colocaram a minha carta online sobre aquele processo por escrito lá. Está mais fácil. Já colocaram? Vocês vão pôr hoje? Então vai colocar hoje. Então a carta vai lá, são 2, 3 páginas só daquilo que eu falei, respondendo a esses blogueiros espíritos. Uma coisa bem superficial. Não é bem uma carta, é mais uma convocação. Eu estou convidando eles todos para vir para cá. E, por exemplo, pode fazer uma equipe de contestadores, você está entendendo? E vir a turma, trazer o canil inteiro, soltar os cachorros em cima da gente. É isso que seria o ideal. Nós estamos preparados para isso, porque daí ele é aqui. A sua dissidência também é uma contestação intelectual muito séria. A minha foi bem clara, mas olha, eu saía francesa, de fininho, quietinho, em silêncio, não briguei com ninguém, coloquei 6 pessoas fazendo o meu serviço, nada foi desfalcado, até hoje as coisas estão trabalhando lá, entendeu? Eu saí numa boa, diplomaticamente, alto nível, mas foi a francesa, em silêncio, não falei mais nada, não acusei ninguém, não peguei uma metralhadora para dar tiro. Agora, eles vêm me falar os negócios, vêm perguntar. Depois de 44 anos, eu vou ficar calado? Não dá mais. Que isso? Eu não prejudiquei ninguém. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho culpa se eu estou vivo, se os outros já dessomaram, o que eu vou fazer? Eu sempre estou na base da minha vida inteira, foi assim, estou sempre antes dos outros. Eu estou mexendo com pessoa mais velha, então é um problemão. Mas agora, as pessoas vêm e falam que eu estou mentindo, é hora de eu falar alguma coisa, você não acha? 78 anos, um cara careca, desse jeito, com essa barba branca. E os caras falam, mentiroso, é chato. Né? É bom a gente falar alguma coisa, que é isso? E essa voz outra coisa, às vezes são pessoas que estão começando agora, estão cheirando coelho ainda, estão sujos de fralda, e estão querendo debater um negócio que eu já deixei há 44 anos. Outra coisa, o nosso amigo, por exemplo, Antônio, está aí explicando para um senhor também, muito simpático, muito educado, que tem mandado os e-mails para ele. Agora, o que se passa? O Antônio chegou à conclusão que ele arranjou recentemente o livro Projeciologia, mas ele não sabe dos 700 do homem organizado, do homem pacífico, da enciclopédia, não sabe nada disso. Entendeu? Então, o Antônio mandou para ele e falou quantas páginas tem cada livro desse. Sabe como é que é? Só aí tem 8.000 páginas para ele estudar. É tudo aí. A gente vê, estava sendo criada uma unanimidade, e unanimidade burra em torno de uma figura, né? E essas vozes sonantes voltam ao equilíbrio. Né? É o seguinte, eu sempre combati a santidade. Mas na questão do Chico, a gente tinha que ajudar, porque o que ele queria era aquilo. Eu já peguei o bonde andando, foi por isso que eu não fiquei lá. Que aquilo não era a minha praia, aquilo não é a minha cara. Eu estudei 2 cursos superiores, eu não ia ficar numa coisa primária, pré-maternal, de seita. Tem paciência. Eu que tenho autorrecognição desde os 3 anos de idade, eu vou repetir seita? De modo algum. Todos os negócios que eu fiz no Espiritismo, mesmo antes de conhecer o Chico, foi para fazer assistência, por causa do processo do meu pai. E para estudar também. O Espiritismo foi uma bênção para mim. Não foi por causa do Chico Xavier, nem nada disso, não. Foi devido aos livros espíritas que pesquisaram o negócio lá da metapsíquica para cá. Isso é que me ajudou, que eu fiz a minha biblioteca de milhares de volumes. E coloquei apenas 1907 no Projeciologia de cara. Mas atualmente nós temos mais de 10.000 só sobre esses assuntos.
Muito embora. Aí você sabe que nós temos mais de 80 mil obras atualmente na holoteca aqui. Se não me engano, essa região toda é a maior biblioteca que existe, é a nossa. Agora, eu já mandei para cá, quando eu vim, era metade disso já existia, com esse negócio todo. A coisa é muito maior do que isso. E outra coisa, eu não fiz biblioteca, eu fiz uma holoteca. São os artefatos saber. Tudo visando isso. Que é o que eu queria fazer lá, que era a exposição espírita permanente, que ia virar o espiritismo. Eles deram contra, eu dei tchau. Saí a francesa. O problema foi esse. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tem muita gente boa nesse movimento. E o movimento espírita, falando franco, é aquele que tem, vamos dizer assim, mais possibilidade da pessoa ficar um pouco mais lúcida. Mas o fanatismo também é imenso, é enorme. E essas próprias federações, elas mantêm o fanatismo. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, na minha época, lá na época mesmo do Vantuil, doutor Vantuil de Freitas, eles já faziam prece tipo católico lá no meio, o Conselho Federativo. Em vez de falar assim, Maria, mãe de Deus, não sei o que, né, que é umas coisas dessas que eles falam, mãe de Jesus, né? Eles falam assim, Maria, mãe de Jesus, mas fazia a Maria, lá na Federação. Então, era lá na rua, bem no centro do Rio de Janeiro, na ocasião. Então, isso tudo era uma pena. Eu via e falei assim, a seita está instalada. Falta aqui na elencologia, mais especificamente na masculinologia e na femininologia, seria possível acrescentar o objetor de consciência? Pode pôr. Que eu acho que fica dentro bem encaixado. E objetora também. Objetor e objetora de consciência. Agora, minha pergunta é a seguinte, na masculinologia, o último item, e também serve para a femininologia. Desassediador mental somático veterano. Você poderia ampliar como se dá esse processo? O desassediador mental somático é aquele que começa a fazer a TENEPS e se transforma, entende, em expert do processo de assistência. Por quê? A TENEPS é que leva a pessoa para ampliar o mental soma. O povo pensa que a pessoa está mexendo só com energia e não é. Ela está fazendo atalhos. Agora, devido o que acontece isso? Devido o convívio diário com o amparador, que não é um assediador, a pessoa tem sempre, vamos dizer, os inputs, entende? E os feedbacks dos processos da sua paraprocedência, através do amparador do OPEX. Por quê? O amparador do OPEX, ele conhece tudo sobre o amparando, o praticante da TENEPS. Ele entra em contato com tudo de onde a pessoa veio, como é que é a paraprocedência dela, para se encaixar e haver entrosamento com rapport, afinidade, empatia, cada vez maior entre um e outro. Com isso, a pessoa fica firme. Por isso que acaba dando ao FIEX. Você entende como é que é? A pessoa trabalha todo dia com o processo do lado de lá. Chega um ponto que ela passa para lá, que é o problema do FIEX. Agora, olha, com o tempo vai ter a semiconsciencialidade, que nasce na OFIEX. A semiconsciencialidade praticamente é um fruto, resultado da OFIEX. Vê a lógica disso tudo, lógico. Veja como é que tem princípio, meio e fim, como é que tudo é racional, tudo se entrosa. Isso é que é importante ver. Agora, hoje eu estava escrevendo justamente essas coisas, que é a complexidade da conscienciologia. Eu vi falando isso aí, mas não tinha feito um verbete. Eu fiz agora, antes do almoço. Entende? A complexidade, que é a complexificação da sua consciência. Então, por exemplo, eu vi falando a consciência poliédrica, a complexidade disso tudo. Então, nós precisamos de expor essa situação. Agora, a consciência, eu digo lá, é a realidade mais sofisticada e complexa do cosmos. O cérebro é o objeto mais complexo que existe nessa dimensão humana. O cérebro
de uma pessoa vulgar aqui, homem ou mulher. Esse cérebro é o objeto mais sofisticado que tem. Agora, a consciência é a realidade mais complexa do cosmos. Então, o que nós estudamos, por isso eu chamo que a conscienciologia é a ciência mais complexa de todas. Por quê? Ela está estudando a consciência, que é a realidade mais complexa. Acabou. Bom. Estudo, a gente tem que explicar lá. Agora, o povo fica danado da vida com isso. Mas arranja argumento para destruir isso que eu estou falando. Sem dúvida. Não, baseado em fatos e para fatos. Arranja argumento. O problema é esse. Agora, Valdo, só aproveitando aqui. Na página 10, na estrangeirismologia, final da segunda linha, você fala do preço da objeção de consciência aos vícios do status quo, certo? Sim. Você pode abordar um pouco mais o que você percebe, assim, dos... Toda pessoa que faz objeção de consciência, ela às vezes é chamada de traidora, de anticristo. Você está entendendo? É só olhar no 700 experimentos, onde tem aquele experimento sobre epítetos, que eu tenho 30 que eles sacaram contra mim. Eu chamo que são os mimos que me deram de presente, né? Mimos. Então, veja, hoje eu tenho os novos aí, que não havia antes. Então, isso tudo é o problema do objetor de consciência. Que é a questão do preço que ele paga por isso. O preço tem que pagar, é o chamado ônus do não. O ônus. Você vai dar o não, você tem um ônus, você tem que responder por isso, não tem saída. Porque, Valdo, dentro dessa questão, até você colocou lá na parte da culturologia, né, de criar a culturologia da contestação. O preço é muito maior quando se faz a contestação dentro do próprio grupo do que um grupo de fora. Por exemplo, a gente meter o pau nos Estados Unidos é uma coisa, ou na China, ou na Rússia é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, entre nós, a gente fazer a contestação. Os fanáticos. É. O pior é pegar o ícone. Mas o ídolo dos fanáticos. Aí vem eles da pessoa do fã-clube. Mas eu digo assim, por exemplo, a gente criar essa cultura de maneira cosmoética e assistencial, a gente tem que fazer isso intra-conscienciologia, né? Entre a própria fazer entre nós. É o problema da consincobaia, etc. Isso é importantíssimo. É a base. E qual que é a dica que você dá para a gente poder fomentar isso de maneira cosmoética? Nós estamos no caminho certo. O problema agora é ampliar a qualificação das ilações, das conclusões. O que a gente está tirando disso? Então, por exemplo, o que a Constituição está tirando de proveito na consincobaia? O que você está tirando de proveito naquelas 2 horas que você estiver discutindo hoje lá o processo Aquilo lá é debate. Pois é. De verbete. Pois é, eu vi, tinha 10 pessoas durante 2 horas, eu passei lá e vi pela vidraça. Então, sobre o problema da PROEX. Então é importante. Qual foi o assunto lá que vocês debatiram maior? O verbete hoje foi alto desempenho proexológico. Então, que foi o verbete que deu origem à essência. Agora, qual o proveito disso? O que vocês estão tirando disso? A base toda é essa. Bom, letra B. Sim. Letra B. O subversivo ideológico é o mesmo que o contestador intelectual? Depende da subversão que eles estejam fazendo, né? Aí varia. Mas até um certo ponto o objetor de consciência também está nisso. Tudo é farinha do mesmo saco. Figuras do mesmo naipe do jogo político. Aí tem uma politicologia nessa história. No processo... São figuras do mesmo naipe, entendeu? Do jogo. No processo da evolução, a gente teve aí algumas línguas, idiomas, que geraram modos de pensar ou filosofias diferentes. A conscienciologia, ela está assentada sobre mais uma filosofia oriental ou uma filosofia ocidental? Não, ela está assentada mais numa filosofia universal, universalista. Nós chamamos isso de holofilosofia. Então é o conjunto de todas as filosofias. Nós tiramos partido de tudo que tem. Tudo que aparece, vamos ver se pode ser aproveitado. Colocamos lá dentro. Então é a maior salada intelectual que já foi feita por aqui até o momento que eu conheço. É essa que nós estamos fazendo a enciclopédia da conscienciologia.
quando, nesse processo evolutivo, quando a consciência ela vinha muito intelectualizada ou com pensamento num tipo de filosofia e ele renasce em outro local com uma outra abordagem, houve esse processo de contestação intelectual para ela pensar diferente? Às vezes tem. Mas agora a contestação é a briga eterna entre o psicossoma e o mental soma, entre o comocionalismo e o autodiscernimento. É isso aí que você tem que estudar mais. Então, por exemplo, uma pessoa que tiver só intelectualidade, mas ela não tiver cosmoética, ela é pior do que outra, que só tem emoção e só fica nisso. O intelecto, ele pode melhorar o algoz para a pioria. Ele aperfeiçoa o algoz para a pioria. O intelecto, devido ao discernimento que a pessoa vai tendo para aquilo. Mas é um discernimento burro, fechado, amaurótico, surdo, que não está enxergando nada. Então, o problema todo aí dessa história é qual é o equilíbrio que a pessoa tem entre o psicossoma e o mental soma. Então, no curso intermissivo, há muitas confrontações para que a consciência possa ver contestação. Por que é que algumas consciências demoram mais lá na questão do curso intermissivo do que outras? Porque ela está pensando, ela está raciocinando, há uma reflexão mais profunda, aquilo causou mais impacto. E outra coisa, tem outras que demoram muito. Vocês têm muitos colegas do seu curso intermissivo que não estão lá. Por quê? Não fica pensando que eles estão lá servindo de bebel, de monitor, de assistente do professor. Não. Estão lá vendo se equilibra com o negócio. Eles não estão com capacidade de ressomar. E outra coisa, parece que tem alguns que até desistem. Ainda não está na hora. Pensa bem nisso. Não é fácil. Agora, o problema todo é essa briga entre o psicossoma e o mental soma. Repetindo, entre o comocionalismo do psicossoma, que são as emoções de bicho, dos instintos animais zoológicos, proto-reptilianos da pessoa, junto com o discernimento, o autodiscernimento, o equilíbrio, a equilibriologia do mental soma da pessoa. Então, esse contrabalanço é que é difícil. Agora, esse contrabalanço só se faz pela assimilação do psicossoma pelo mental soma, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, enquanto a pessoa estiver defendendo a seita, defendendo a tacom, defendendo a idolatria quer dizer, ela manter um ídolo e levantar, você está entendendo? Aclamações para esse ídolo. Isso aí, ela ainda está chafurdada, refossilando, como a gente chama, na lama dos instintos animais. Ela ainda não está usando o discernimento que precisava. Agora, a gente tem que ter paciência do nosso lado, entendimento, compreensão. Aí vem a passarela da intercompreensão. Você entendeu? Mas essa intercompreensão não vai fazer você ficar calado. Que é isso aí que nós estávamos falando antes. Você não vai ficar só numa contestação íntima. Você vai abrir o jogo, vai se posicionar, vai mostrar o que você admite. Então você olha, nessa situação toda, como é importante o princípio da descrença. Pensa bem na descrenciologia nesse contexto. É super relevante, muito importante, é essencial, é o ideal, é a descrenciologia. Agora aqui, sinto assédio consciencial há muito tempo. Trabalho no CAPS, Unidade de Psiquiatria, da minha cidade. Recentemente, em minha sala, em momento que não havia movimentação no trabalho, comecei a fazer esterilização de energia para pessoas do meu convívio com problemas e para pessoas com quem tive alguns problemas. Após o término da esterilização, até me senti mais leve. Porém, aquele dia tornou-se cheio de problemas. Pergunta,
O senhor acha que aquele ambiente não se deve fazer esterilização de energia? Essas energias podem ter sido utilizadas pelos assediadores para meu desequilíbrio? O senhor, de alguma maneira, poderia me ajudar? Sim. Olha, esse nosso amigo é do balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele mexe com psiquiatria lá. Você já viu, né? O Camboriú é igual Copacabana, Cabo Frio, tudo, é gente peladona, tem um negócio todo. Então, é normal isso aí. Agora, ó, vamos tentar informar você alguma coisa disso aqui. Você deve exteriorizar. Na hora que você chega, durante qualquer trabalho mais grave, e quando você sair de lá. Quando você sair de lá, você tem que fazer a desassimilação. Aí você não leva nada para casa. Você deve fazer higiene consciencial. O que ficar no CAPS, fica lá. O que for da sua casa, é na sua casa. Não mistura as coisas. Isso é que é higiene consciencial inicial que você tem que começar a fazer. Agora, outra coisa. Se você ficar com medo, os assediadores pegam a sua energia e usam contra você. É assim que eles fazem. Assédio é feito desse jeito. É a energia da própria pessoa contra si mesma, feito por alguém de fora mal intencionado. Então, a primeira coisa que você deve fazer é exteriorizar a energia com boa orientação, boa intenção e ter confiança que os amparadores vão te ajudar. Esse trabalho de unidade de psiquiatria, geralmente, tem gente muito forte em energia que ajuda. O problema é você se predispor para receber assistência. Estou de plantão no trabalho, na polícia, e portando arma. Nos momentos que passo, trabalho com EV. Eu trabalho com EV. Há alguma contraindicação? Não. Na sala em que estou também tem armamento. Sim. Vamos ver o que é que dá com isso, né? A vida é dura, você não tem outra saída, o que você vai fazer? Agora, é lógico, o EV vai te ajudar. E vai ajudar tudo que você vai fazer e que está fazendo. Algumas semanas atrás, fui realizar uma projeção. Contudo, quando estava deixando o soma, percebi que havia uma presença me observando. E quando eu vi, ele me manda uma forte energia que me enviou direto de volta para o soma. Seria essa presença um assediador? Possivelmente. Pergunto isso porque, apesar de tudo, não notei energia negativa. Ao passo que também não senti energia extremamente positiva. Não. Quando o negócio está assim, tudo ainda no escuro, pode ser assediador, sim. Você está começando agora. Agora, insiste com o processo que vai clarear tudo. A primeira coisa, quando estiver assim, você deve resistir. E procure encapsular você mesmo. Junto com a outra consciência, você se encapsula. Coloca uma bolha de energia e blinde a sua pessoa. Quanto àqueles que têm dificuldade de perceber energia, casca grossa, gostaria que o senhor me orientasse o que se pode fazer para melhorar o desenvolvimento das percepções extrafísicas. Pratico EV há algum tempo, porém, às vezes, só percebo as energias nos membros inferiores. Outras vezes, somente na parte superior do corpo. E outras não percebo nada. Como fazer para aumentar e desenvolver nossa sensibilidade energética de forma integral? O negócio é continuar com o EV. Pratique sem parar, muitas vezes por dia. O problema é trabalhar. Insistir com o serviço. Você vai desenvolver. Isso tudo faz parte do serviço. Você está numa fase de desenvolvimento. O antagonismo, contestação intelectual, íntima e pública, existe apenas intrafisicamente? Não. Só que tem que extrafisicamente. Se a pessoa tiver com antagonismo dentro de uma comunex mais tranquila e equilibrada, todo mundo fica sabendo. Não tem jeito de esconder. Mas existe isso. Na baratosfera, não. Aí tem muita gente que está lá pensando. Vocês mesmos viram aí, uma consciência que chegou e só de olhar para ele achou que estava com má intenção. No entanto, estava lá para ser assistido. A pessoa, às vezes, estava até rindo. Participei por vários anos das sessões de desobsessão da Federação Espírita de São Paulo, como médico de desobsessão e dirigente de sessão. Gostaria que o senhor fizesse uma comparação dos prós e contras sobre a desobsessão kardeciana e a tenefes conscienciológica. Não, o processo é o seguinte. A desobsessão kardeciana ainda tem muito facciosismo e sectarismo. O processo todo é Allan Kardec, é J. Cristo, é a doutrinação dentro daquele estabelecimento e fica por isso.
Agora, a TENEPS não, ela é universalista, é aberta para todo mundo. E outra coisa, ela substitui tudo que o Espiritismo tem. A TENEPS substitui qualquer outro tipo de religião e de seita. Por quê? Ela coloca a pessoa todo dia em ligação com a sua paraprocedência. Por exemplo, a TENEPS 50 minutos é muito mais séria do que os exames que ficam lá 5 vezes por dia. Quando fica, né? 5 vezes por dia. A TENEPS é muito mais séria, porque em vez de estar fazendo abobrinha, fazendo prece e besteirada, pensando ali, a pessoa está ajudando o consciência a se despertar. Então, a TENEPS é superior às religiões todas que tem por aí. Já foi feita para isso. A coisa é muito antiga, mas só agora que está alcançando assim os faustos, né, do público, a área do público. Sinto uma energia muito perceptível no meu corpo em determinados momentos. Tenho dúvidas quanto à procedência da mesma. Não sei se de um amparo ou obsessiva. Não sei se de trabalho para expandi-la ou para obstruí-la. Tenho certo controle sobre ela. Gostaria de saber, mesmo sendo assediador, essa energia, eu posso mentalizar que não seja? Virando assim o jogo contra ele, mentalizando que possa ser do meu amparador, a primeira coisa é o seguinte. Se você está sentindo energia, contrapõe a sua energia, essa energia que você sente. E domine o seu ambiente. Quem está lá é você deve dominar, acabou. Agora, enfrente, confronte o processo. A confrontação aí é importante. Sou neófito nessa ciência, não conheço a conscienciologia. Moro em São Paulo, gostaria de estudá-la. Quando criança, saía do corpo físico com muita facilidade, sentia-me amparado. Depois de adulto, tive apenas uma projeção consciente e vi presenças luminosas. As outras projeções foram superficiais. Independente de religião ou filosofia, tinha desde criança e tenho a certeza da continuação da consciência após a perda do corpo físico. Por que isso ocorre? Por que não tem projeções quando tinha quando criança? Todo mundo é assim. Você virou gente, adulto. Então, aí a pessoa muda. Cresceu, o cérebro é outro, tudo aumentou. Vem as responsabilidades, vem serviço que você tem que fazer. Isso, projeção, é uma coisa praticamente secundária na vida da pessoa. O primário é essa dimensão. Projeção é outra dimensão. É um extra. Então, por isso é que tem. O nome desse processo que você está passando aí, como é que chama? Recesso projetivo. É bom você ver o livro Projeciologia e ver o que é recesso projetivo. Que você recupera tudo isso aí. Gostaria de sugerir o tema com 5 cobaias do conscienciograma para o debate domingo. Podemos discutir em grupo a importância do pesquisador da conscienciologia trabalhar sua autoexposição por intermédio do conscienciograma. Há inúmeros temas que podemos discutir. Ganhos da Consim Cobaia, dificuldade de autoenfrentamento, crise de crescimento, autoexposição, transparência do tenepsista, transparência do EPICOM. Se houver interesse, a equipe da CONS pode mediar esse debate. Flávia Gutzi. Tá certo? Qualquer coisa, entre em contato com ela, seria bom. Ela já está dando o negócio tudo mastigado. Você não tem desculpa de não fazer um debate. Professor? Qualquer coisa você leva a NEL 2 para participar, se não tiver ninguém. Você não é capaz de fazer lá na hora, né? Valdo. Professor, aqui em cima, por favor. Quais são as tradições culturais contestatórias existentes? Existentes, que existem hoje. Hoje? Mas sobre que e o que? Você escreve lá, sobre tudo. Você escreve lá na culturologia sobre o quê? As tradições culturais contestatórias. Mas... Quais são as que existem? Não, mas o que tem mais? Fala aí para ele algumas. Fala você, aqui ó, fala a Adriana primeiro, depois o Lógico. Fala lá para ele. Culturologia, né, que você está falando. Em culturologia, página 12. Olha, tem várias coisas. Por exemplo, existem até tradições, países, etnias que são mais contestatórias, são mais do debate que outras. Essas que eu gostaria de saber, quais são os nomes? Olha, tem várias. Tem aquela, tá lembrando aqui, a cultura árabe, que tem a questão da contestação, mas é na hora de trocar, de fazer a pechincha. E tem uma série de situações que o próprio francês, ele é mais do debate também. Eu acho que é por aí, né?
das contestações, já sobre o que você falou em árabe, por exemplo, são os mulás. Isso. São os caras que fazem, por exemplo, os representantes do Khomeini. O Khomeini, um dos piores, mandava matar os outros publicamente. A fátua. Pois é, a fátua. É. Agora, hoje tem mais, né? Esses mulás que estão mandando aí. E outra coisa também, tem aqueles lá do Irã, que são outros caras, também bravos. E eles não são árabes, vocês sabem. O Irã não é árabe. Tem a questão também do processo da desobediência civil. Né? O Turô, por exemplo, que começou a puxar isso, tal, que tem relação um pouco com a objeção de consciência. Agora é muita gente, em matéria de política tem muita coisa. O negócio é sério. Outra coisa, a contestação não violenta do Gandhi também, né? Até certo ponto. Aldo, tem muita coisa. Você comentou ali com o Losch, quando ele falou sobre o desassediador mental somático, você falou que na TENEPS, pelo fato da gente estar em constante contato com o amparador da TENEPS, que ele te remete à paraprocedência. E isso pode levar, com o passar do tempo, a pessoa ficar com uma reserva de neopensenes, assim, na hora da escrita, na hora do debate, não é só reserva, da contestação? Ela vai usar isso o tempo todo. Tem um monte de gente que vem falar para mim, não. Eu agora tenho muito mais inspiração. A ideias, né? É inspiracional. Ela dá muita ideia nova. O problema é esse, que mexeu nas energias. Outra coisa, se a TENEPS ajuda a pessoa até a casar, aquela pessoa que está invicta, a mulher que está invicta, que nunca casava, que está no armário, ela casa, quer dizer, por quê? Porque melhorou, ela ficou mais atraente. Pensa bem, se até fisicamente o negócio melhora, como é que não melhora intrafisicamente? Valdo, então a gente pode falar que é uma reserva de criatividade também, tem relação direta com esse processo intelectual. Não, o problema é o seguinte, a TENEPS abre o caminho de uma maneira inconcebível pela consciência vulgar que está aí. Agora, o problema é praticar do jeito que nós fazemos. Não pode querer tirar partido disso de maneira espúria ou mal intencionada. A TENEPS exige cosmético. Se a pessoa sai bem disso, ela vai longe. Mas tem que ter boa intenção, né? Intenção lídima, genuína, limpa, fidedigna. Existe uma linha tênue, muitas vezes, entre a contestação e o antagonismo, né? A pessoa, muitas vezes, ela vem antagônica. A intenção é que é diferencial entre um e o outro, basicamente? Não, o antagonismo, às vezes, de certas contestações, ele é secundário, né? É bobinho. Porque na hora que você consegue esclarecer que aquele ponto estava errado, e todo mundo reconhece com lucidez, com racionalidade que estava errado, acabou o problema do antagonismo. Mas ainda fica os processos de esclarecer mais detalhes. Sempre tem. Então, nem toda, nós não podemos falar que uma contestação seja, vamos dizer, necessariamente antagônica ou antipódica. Não é bem assim. Não, exatamente porque... Porque às vezes uma pessoa vai contestar a outra, ela não entendeu o que foi. A outra lá que está sendo contestada, esclarece. Ela, na mesma hora, coloca o rabo entre as pernas e abaixa as orelhas. Acabou a crista. Entendeu? Então, não é bem antagonismo. Exato, mas existe uma linha tênue, muitas vezes, né? A pessoa está contestando, mas não sendo antagônica. Porque o não é diferente do sim, né? O ônus do não tem um preço muito mais alto que o sim. O sim, geralmente, não tem ônus. Quase sempre é uma aquisição. Não é isso? Mas no antagonismo está implícito um assédio. No antagonismo, né? Não está implícito assédio. Também não. Também isso não vale. Pessoal, porque o processo pode ser apenas mental somático, posições intelectuais de quem estudou até aqui e o outro estudou até aqui. Isso não tem assédio. Há um equilíbrio aqui de pesquisa. Um estudou menos que o outro. O que vai fazer? Não é bem assim, não. Agora, a turma que gosta de briga, que gosta de competição, ou aquele negócio da desprostituição, você está entendendo? Sabe o que é desprostituição? Disputa. Então você veja bem, quem gosta disso, é lógico, o negócio aí é diferente.
A gente estudou aqui vários tipos de antagonismo, tem o sadio e o patológico. Eu entendi para a pergunta do Adélio que ele estava mais se referindo que a contestação seria um antagonismo patológico no caso. E pode ser sadio, um antagonismo sadio. Não, o antagonismo ele tem que existir. Gente, nós temos quantos verbetes sobre antagonismo? São os 8, mais ou menos. Vamos ver, olha aí quantos são para nós. Fala quais são eles, que é bom aqui, para explicitar isso aqui. Lê para nós, por favor. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, que é o seguinte, você falou que não necessariamente a contestação é um antagonismo. Eu queria entender melhor isso. Não, porque eu estava entendendo assim, que seria um antagonismo, mas pode ser sadio. É outra, é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Agora vamos ver os tipos de antagonismo que tem. Você já arranjou ou não? Então fala. Quem tem o microfone? Fala aí para nós. Habla. Eu tenho que contar isso aqui, são tantos. Agora está aqui, ó. Tem o verbetes, tá? Antagonismo, antagonismo bem-estar, mal-estar, antagonismo conscienciológico, antagonismo extremo, antagonismo midiático, antagonismo pesquisa-leitura, antagonismologia, antagonismologia ambígua, antagonismologia patológica e antagonismologia sadia. Então são... O que você acha? Tudo isso já foi debatido, esses aí? Todos esses estão, inclusive, no DVD. Debatidos aqui. Isso aí. Agora... O povo aqui já está sabendo como é o processo de debate, gente. É muita coisa, nós estudamos. Quantos são ao todo aí? Você contou? São, peraí. São 10. E aí o... 10 tipos. 10 categorias. Então... Sem contar a seção antagonismologia em todos os verbetes. Não, isso também é a mesma coisa. Quantos são? Falando assim, tem esses 10 sem contar a seção do verbete que está em todos eles, praticamente, né? Mas se eu recolocar também de uma melhor forma, eu entendo que são duas coisas distintas. Você pode ter antagonismo e não fazer contestação, ficar em silêncio, por exemplo. Agora, toda contestação ela não teria inerente algum nível de antagonismo podendo ser sadio ou patológico? Potencialmente tudo é o contrário. É isso. Contestar é antagonizar. Nós sabemos disso. Mas o que eu estou falando é o seguinte... Não necessariamente. Vovozinha, ó, banana para você. Isso depende do que é. Qual é o approach? Qual é a abordagem? Então, não vamos confundir as coisas. Não, ok. O negócio do não necessariamente, de vez em quando, Igor, a gente tem que usar. Tem coisa que não é bem assim. Eu sei, mas eu estou querendo entender. Tem o meio termo, o processo todo, a gente tem que ir com calma. Paulo, posso dar um exemplo? Um comentário em cima disso? Você pode ter uma contestação por achar que não tem ainda informação suficiente para aquela conclusão. Não necessariamente você entrou em antagonismo. Você fala, olha, não temos ainda informação suficiente. Então você está contestando aquilo. Você está questionando a validade, mas você ainda não está. Você não quer dizer que você esteja contra. Isso é um tipo de contestação. Existe então uma terceira posição nessa história, muito clara. Agora, nós não podemos generalizar. A tendência de muita gente aqui é a gente falar, uma coisa tem que ser 2 mais 2 igual a 4. Não. Às vezes é 4,1 ou 3,9. Tem que estudar isso aí. A vida é assim. Nós somos complexos. Quando eu expus, eu quis analisar o contexto rígido e patológico. A contestação, você ainda tem o caráter rígido que pode estar intrínseco. Falou em refutação, contestação, confutação e debate, todo mundo fala assim, onde é que é a briga? Isso é bobagem, isso é coisa patológica, é coisa da baratosfera, não existe isso. Porque debate, gente, não precisa de soco. Exato. Não é vias de fato, é processo intelectual, é polimatia, é erudição. O mais erudito engole o outro. Acabou. É outra coisa que podia colocar lá fora. Aquele que seja mais erudito engole o outro. Mas a pseudo-harmonia, justamente quando há uma contestação íntima não explicitada, né? É a pseudo-harmonia. Está tudo tranquilo, todo mundo se dá muito bem e ninguém fala o que realmente pensa. Por isso que a gente fala, o negócio da unanimidade é um perigo e é uma bobagem. Se tem muito cuidado com unanimidade. O dia que eu falo as coisas aqui e ninguém mete o pau, eu volto a falar depois, porque não me convenceram. Teve gente que colocou o rabo dentro das pernas e ficou quieto.
Está na cara. Agora, você sabe que às vezes eu sinto a energia disso, né, no ambiente, assim. Eu sei se o negócio ficou bem parado ou mal parado. Agora, minhas aulas, minha vida inteira eu sempre senti essas coisas. Qualquer professor sente com o tempo. A gente sabe como é que é. Tem coisa que fala assim, não, isso aí vai continuar. É aquilo que eu chamo, to be continued. A ser continuado. Vai continuar. Não tem jeito. Letra B. Essa questão da contestação intelectual, a especialidade é holomaturologia. Sendo assim, quanto mais madura for a consciência, mais contestação intelectual ela vai ter. Vai ter. Certo. Sendo assim, nós aqui conscientes, intermissivistas, a gente está caminhando para ser Vocês têm que ser os público. mais contestadores da paróquia. Vocês não são, porque a politização de vocês é uma droga. Vamos dizer. Então, vamos E baseado nos fatos. Alguém quer contestar isso que eu acabei de falar com essa veemência? Valdo, então sendo assim, eu me encaixo aqui mais na íntima do que na pública, em função de algumas dificuldades. Aqui, a maioria segue esse seu partido. Certo. O que eu posso fazer para E caminhar mais para a pública? você até que é dos tais, que às vezes fala, participa, sempre foi. Você veja bem os outros. E aqueles que chegam aqui que nunca falam nada? Tem gente que vem aqui há 5 anos, nunca abriu a boca para falar. Só abre a boca na hora do almoço. Então, o gastrosoma está sendo atingido há 5 anos. Agora, o mental-soma está pouco atingido. A dieta mental somática está mais fraca do que a dieta alimentar. Mas então, Valdo, como é que é o caminho da íntima para a pública? Coloca a boca nisso aí, ó. Micrófono. A boca, do jeito que você está fazendo aí. Fala tudo que você está pensando, como é que é. Vai chegar um ponto que você vai acertar mais. Pode estar certo, sempre é assim. Valdo, Tradição contestatória é lembrar que no início da tertúlia o professor começou falando somente que o Brasil não tem essa tradição, falta debate, e foi até criticado internacionalmente a questão do jeito amoroso do Brasil, né, que tem a dificuldade. Não é isso. Nós agora temos uma prova dessa condição do exterior. Vocês viram a última? Falando que o brasileiro é generoso, entre aspas. Eu estou aqui, ó, tem o jeito amoroso do Brasil no estátulo vai estar entre os grandes. Isso, gente, é leniência. Eles não quiseram falar. O generoso quer dizer leniência. A leniência, ela é baratosférica total. Ela é do meliante. Ela é o dolo. Ela é a ilicitude. Tudo é leniência. Agora, eles xingaram o Lula com a palavra bonita, não, ele é generoso, entre aspas. Entende? Muito sério isso. Agora, o que eles quiserem dizer com isso? Que é o populismo demagógico que ele mantém o tempo todo, esses anos todos. Hein? Pois é, mas é. Mas o problema todo é o populismo demagógico. Nessa questão da nossa cultura aqui da CCCI, talvez não valeria a pena também se ter um jornal de debate aqui dentro, porque os jornais geralmente são mais para divulgar e para mostrar as coisas. Vamos fazer. Eu topo qualquer coisa disso aí, vale a pena. Te vira. É bom. Agora Gente, tem muito assunto para ser debatido, há muita controvérsia. Hoje é o que eu estava escrevendo lá. A conscienciologia é um viveiro de controvérsias. Por exemplo, uma coisa que você pode começar é a antimaternidade cosmoética. Outra coisa, aborto. Tudo são fatos muito sérios. E tem outros que dão morte, né? Por exemplo, homossexualidade dá morte. Isso é perigoso. Outra coisa, pedofilia religiosa. Já pensou? Eu tenho visto nessa... Só aí, eu já estou te dando 5 temas para ver o debate. Falando em antimaternidade e aborto, que eu estou escrevendo esse livro sobre Invexis, e chegando à conclusão de que cada capítulo é um debate, porque é tudo tema controvertível e Agora, é muito problemático. interessante quando faz o debate por escrito, sempre aparecem ideias novas. Isso então ajuda todo mundo que está escrevendo. Se fizesse um jornal de debates aqui,
e se ajudar todos os autorandos, as pessoas que estão fazendo livro aí. Vira uma incubadora ali, né? Isso ajuda muito. O negócio é sério. Vale a pena. Vale a pena pensar. Professor, por favor. Eu tinha outra dúvida só antes. Mesmo Flávio Amaral. Uma outra dúvida. Geralmente, quando a gente vê uma impactoterapia ou uma heterocrítica do amparador, de uma consciex, ela parece que não tem esse tom contestatório, vai aquela coisa muito... Parece que ela é suave, mas é impactante. Eu queria entender mais esse estilo, se é por serem consciexes, ou se não é bem assim também, ou se é porque a gente que é consciente tem que às vezes aplicar um pouco mais de força, de veemência. Como é que é a diferença da contestação da consciência e da consciência? Você não pode chegar aqui e começar a fazer o debate e defender um ponto de vista assim. Pois é, eu acho que é bom a gente estudar o aborto. Isso não convence ninguém, não pega, não há... Você está entendendo? Tem mais um lado de bicho, né? Não reverbera, né? Nós vamos estudar aqui aborto, minha gente. A vida é toda, né? Muita gente conta isso. Aí já é outra coisa. Então, o processo, antes de mais nada, tem que ter hormônio. Sabe, sem hormônio não funciona a situação. Tá certo. Tem que ter hormônio. Consciex não tem, né? Hormônio é dose, né? Mas a consciex tem aqueles que são bravos, tem aqueles que querem acabar com você. Sim, mas as positivas... Estão contestando aquilo que você deixou de pagar. Aqueles 25 que você não pagou. Eu não estou falando que é 25, sei lá o quê. Você está entendendo? Tive o prazer de trabalhar junto com a dona Elze do Bugras, na Federação Espírita de São Paulo. Ela também era pesquisadora de mão cheia e redatora-chefe da revista Planeta. E lá trabalhou até os 100 anos e desencarnou com 102 no dia do aniversário. Isso aqui nós já não vê isso aqui? Ela sempre incentivou a trabalhar. O senhor conheceu. Pois é, eu já falei sobre isso aqui. Agora, é a pessoa que está com 90 anos. Eu já respondi isso aqui. Já foi limpar. Vocês olhem aí que esses artigos de vocês estão confusos, hein? Tenho estudado um pouco a Conscienciologia e tenho um amigo que também se interessa muito, mas é casado com uma mulher que não aceita nada ligado ao parapsiquismo. Ele gosta muito e quer tentar modificá-la com as energias. Já tentei esclarecer com relação à dupla evolutiva. Ele entendeu que não forma uma dupla evolutiva com ela, porém quer continuar junto. O que fazer? Continuar estudando a Conscienciologia com ele, ou isso pode levar sua companheira a ter o conhecimento e atuar contra ele? Não, a primeira coisa é o seguinte: ele deve ter liberdade independente da mulher de estudar o que ele bem entende. Mas ele não precisa convencer a mulher de nada. Então fala com ele para ele estudar calmo, per conta dele, faz a biblioteca dele e deixa. E defende a mulher. Pergunta para ela qual a biblioteca ela quer fazer e compra uns livros para ela. Para ajudá-la, ela fica no caminho dele, ele fica no dela. Gente, nenhuma dupla evolutiva tem os mesmos pensamentos. Ninguém é igualzinho. Não existe alma gêmea. Alma gêmea é besteira. É bom a gente falar para o tertuliano. É bobajada. É tipo Avatar. O debate e a contestação intelectual evidencia a importância do tema e o nível de democracia pura de um grupo. Se não tem debate, se não tem crítica construtiva, é porque tem algo estranho, ou uma complacência geral, ou o assunto é desimportante. Você não acha que temos que criar um mecanismo organizacional e falta mais acolhimento aos contestadores sadios, jornalistas, homens questionadores? Quem está falando é o Cláudio Monteiro, que é jornalista. O bom exemplo foram aqueles que estiveram presentes na visita do Sheik, que perguntaram, cutucaram. Não caberia aos líderes das ICs trazer e provocar mais debates? Isso pode até fortalecer mais o voluntariado e domesticar os monstros, como você mesmo diz que temos aqui. Olha, eu estou de pleno acordo. Of course. Sure. Indeed. That's it. Como o senhor qualifica os fenômenos do Gregory Rasputin? Como analisa sua biografia? Ele era um assediador humano, que usava a energia e tocava nas kundalinis, principalmente das mulheres, e dominava todo mundo. Ele foi um dos responsáveis pela Revolução Russa. Agora, era negativo, mas sabia mexer com as energias.
Um assediador intrafísico, o Rasputin. Fiz o último ECT2 no Rio de Janeiro, abril de 2010. Com a equipe foram quase 100 pessoas. Cheguei aqui na minha cidade, Vitória, segunda-feira. No outro dia viajei para o interior e retornei no mesmo dia e depois, na quinta-feira, viajei a trabalho novamente. Na quarta-feira à tarde, senti uma inconveniência intestinal. Inconveniência intestinal, essa está ótima. Parabéns pela sua expressão, linda. E amanheci com muita dor no estômago, mas mesmo assim viajei, pois era a trabalho. Aqui estamos passando por transformações no centro de educação, reformando a sala. Tudo isso tem a ver com a limpeza da nossa psicosfera, pois liguei para uma colega voluntária que também passou pelo mesmo processo. O que o senhor diz a respeito? Eu digo que vocês estão trabalhando, inclusive, com energia para melhorar o ambiente que vocês trabalham. Isso é muito positivo. E mostra que o ECT2 está funcionando. Vai em frente. No meio de 100 pessoas, mostrou você que está trabalhando. Teve a outra também que estava lá, também está trabalhando. Isso é positivo. Tecnologia. Página 11. A técnica da cosmoética destrutiva. O que vem a ser essa técnica? O que mais vale? As contestações íntimas ou as públicas? Ficar calado ou dar cara a tapa? Não. O ideal mesmo, o melhor, é a pessoa ter a contestação íntima quando ela não pode ser pública. E ter a pública quando ela pode ser feita. Agora, ficar calado e dar cara a tapa, isso também é bobagem. A gente não dá cara a tapa. A gente contesta, a gente faz interlocução, faz reputação. É outra coisa. Não é briga. Você não está com boxe. É outra situação. Agora, o que é a cosmoética destrutiva? A cosmoética destrutiva é baseada no princípio de que quanto mais funda seja a patologia do ambiente, quer dizer, uma coisa nosográfica, doentia, que está errada, que está desviada, muito antiga, profunda, mais precisa de ser destruída. Então, por exemplo, você tem aí um local que foi uma masmorra, durante muito tempo era um presídio, fizeram uma masmorra. Você tem, então, que trabalhar naquilo ali. Aquilo é um estigma ambiental. Não vai funcionar mais nada lá de presídio. Então, o ambiente tem que ser melhorado. Como é que vai fazer? O ideal é destruir tudo e começar na estaca zero, fazer um jardim, uma coisa bonita, tudo limpa, para melhorar o holopensene do lugar. Isso é cosmoética destrutiva. Então, a cosmoética destrutiva é baseada. Quando você vai contestar alguma coisa que é profundamente arraigada na coisa errada, você tem que destruir para o negócio criar alma nova, alguma coisa nova. Não adianta pegar aquela raiz que era inchada e podre para fazer qualquer coisa. Então a cosmoética, ela é, vamos dizer, realista, nua e crua, e mostra a realidade do jeito que é. Às vezes é até um pouco radical ou extrema dentro do problema. Porque senão, se você não contestar e não der o contra, o que vai acontecer com você? Você vai entrar no buraco da interprisão grupo-kármica, você vai se acompliciar para fazer a comparceria ou comparsaria. Você vai ficar junto com aquele povo, no mesmo nível. A gente não pode. Então, pense bem o que é a cosmoética destrutiva. Agora, é destruindo que a pessoa constrói. Não tem outro jeito. Você quer melhorar você? Olha os seus megatrafalhos. Destrua os seus megatrafalhos com os megatratores. Olha só, destruição de coisa sua. Para você crescer. É assim que a pessoa nasce. Então o problema nosso é fazer o lírio nascer do pântano, do lixo mal cheiroso, do brejo fedorento. Nascer o lírio. Plantar o lírio lá para a coisa melhorar. Isso é que é o ideal. Agora, às vezes é preciso ser outras coisas além do lírio, porque tem umas, vamos dizer, uns vegetais mais fortes, não as plantas, pode dar mais força do que o lírio. O lírio é só para embelezar, para as mulheres se sentirem bem. Valdo, sobre essa questão da falta de fundamentação que impede a pessoa de fazer debate ou se lançar para debate, você sabe que a Reaprendência organizou um programa de aceleração da erudição com obras da Conscienciologia, com os autores. Não teve aluno para poder fazer, não teve quórum para seguir adiante com o curso.
todos esses autores aí, Mabel, Kátia, todos os outros, e nós não tivemos um quórum suficiente para levar o curso até o final. Então, denota alguma coisa, ou as pessoas leram tudo, sabem tudo, Essa não quebra tem está muito dúvidas. forte. Isso aí é uma quebra do curso. É preciso examinar por quê. Não é o que as pessoas interessante? fazem para melhorar a comunicação, a abordagem, o acesso. Não, mas não teve aluno inscrito, ninguém Era se caro? interessou em debater os livros com Era os próprios caro o curso? autores. Como é que é? Não sei. Mabel, sabe? Não, né? O que vocês acham Quantas de fazer aulas, um curso sabe? desse Quantas gratuito? aulas eram? Então, estou arranjando a saída. 10 autores, 10 Não, aqui, obras. o que vocês acham de fazer um curso desse gratuito? Quanto que é que gasta para fazer um curso desse? Não é muito caro não, professor Valdo. O William tem. Hein? Aqui em cima. Quanto gasta para fazer um curso desse? Não gasta muito não é caro para fazer. 5 mil, 10 mil? Em torno de 5 mil, 4 mil, Então vamos 5 mil arranjar esse reais. dinheiro e faz um curso gratuito. Acabou. Agora, professor, Não, mas faz gratuito e o nosso ficando sabendo, vai estar cheio de gente. Boca livre. Curso Boca é o único Livre. que vai pagar. Alô, curso Boca Livre. Professor? Dia tal, às tantas horas. Eu não Olha imagino. só, eu vou pegar aqui o meu megafone. Alô, curso Boca Livre. Vai ter um monte de gente, pode dar certo. Agora, professor, vários outros cursos que a gente tem, que tem o mesmo preço, até às vezes um pouquinho mais alto, nós tivemos muitos alunos inscritos. Então, não me parece aí, que é às questão vezes de o povo dinheiro, está não. com medo de aparecer lá. Vocês têm que fazer uma coisa mais atraente, convidativa, mais empática, para melhorar o rapport. É uma saída. Agora, eu acho Outra que... coisa, além de dar o curso gratuito, vocês vão sortear alguma coisa para todo mundo que aparecer. Aí piorou, melhora mais ainda. A pessoa ganha um outro curso, por exemplo. Mas por que o pessoal faz os cursos que a gente está com Aí obras vocês da têm que filosofia ver a e tudo época que mais? vocês foram fazer isso, se tinha muitos eventos. Tem que ver todos os fatores que preferiram. Eu penso que aí vocês devem ter marcado um dia que tinha uma opção de curso em vários lugares. Estava assim? Não. Olha bem. É só um dia? Não, são 10. Então, 10 dias sempre tem outro curso. A pessoa não pode deixar o outro para passar 10 dias. O que vocês querem? É lógico que tem. Houve, encavalou, como diz o cara, encavalou a grade. Vamos ver, a gente pode fazer uma segunda tentativa e fazer alguma promoção super especial. Agora, 50 prata para ir o curso, só, mais nada, acabou. Pensa bem nisso. Tá bom. 50 prata para cobrir os custos, porque tem que dar papel para o povo, uma opção de coisa, pagar a luz, o ar-condicionado e tal. Faz uma coisa assim. Bom, vamos estudar mão isso aí. de obra não paga nada, quer dizer. Tá Eu acho que tem que fazer aí um atrativo maior. Entende? Quem é que é judeu aí entre vocês? Se tem uma técnica judaica. Valdo, só lembrando que o debate também é gratuito, mesmo assim, parece que junto com essas estratégias têm um esvaziamento, uma apatia, Sim, alguma mas coisa é assim. que você não está tendo a apelação adequada. Arranja o tema adequado que o povo vai gostar. Vê o que é que eles estão falando aí na praça e toca lá dentro. Entende? O que está querendo falar? Eu concordo com isso aí que você está falando, Valdo. Eu acho que falta, às vezes, algumas estratégias de gancho para atrair o pessoal. Então, às vezes, eu estava falando com ele, por exemplo, debate. Debate tem que ser questões que tenham algum tipo de conflito cognitivo, alguma questão polêmica. Falar sobre o tema não atrai. Outra coisa, usar os termos que sejam de briga. Não pode ser coisinha bonitinha, acertadinho, poliânico. Não pode ser, não. Entendeu? O processo todo é assim. Vamos. Na página 10, na fatologia, na quarta linha,
de cima para embaixo, a indignação cosmoética. O que é que você está falando aí? Página 10, fatologia, quarta linha, de cima para baixo, indignação cosmoética. Ah, o quê? Indignação cosmoética. A indignação cosmoética? A indignação. A indignação é o seguinte, é aquela pessoa que dentro dela, ela ficou indignada quando o cara matou 6 rapazes. E ela ficou indignada pela condição que o povo deixou que o cara saísse da cadeia. Isso é indignação cosmoética. Dentro dela houve uma revolta íntima. Ela nem pôde comer. A hora que está comendo até engasgou. A hora que viu aquilo na televisão. Isso é indignação cosmoética. A indignação, ela existe. Eles falam até que existe a indignação santa, que é essa, bem intencionada. Por isso que eu estou falando, existe a indignação cosmoética. Tem uma opção de coisa que eu tenho indignação cosmoética dentro de mim. Eu fico quieto, não vou brigar com ninguém, mas eu marco no meu cadinho. Aquilo está marcadinho, bonitinho. Você não é assim também? Você também não é assim? É a vida, indignação cosmoética. Então a contestação às vezes muda, você não está falando nada. Mas às vezes, se tem chance, a gente fala. Por exemplo, eu tenho uma indignação cosmoética violenta de um negócio para o governo, que é o processo do câncer que eu arranjei através das lâmpadas fluorescentes. E o governo, e as indústrias, e o comércio, a economia, tudo é a favor dessas lâmpadas. E ninguém fala que isso dá câncer. Não é de indignar isso aí? Isso aí, dentro de mim, eu sou totalmente contra o negócio. Agora, tudo que de vez em quando eu falo nesse assunto. Agora, veja, isso vai contra governos, indústrias, comércios, economia, a bolsa, vai contra um monte de coisa que está por aí. Vão matar muita gente com esse negócio. Essas lâmpadas lá que parecem intestino, você está entendendo? Parece voluta de intestino, vocês já viram? Essas lâmpadas são perigosíssimas. Cancerígenas, vão dar câncer. Sim, agora, vão matar quantos até se tomar a providência? É aquele negócio que a gente fala. No Brasil, só coloca o semáforo depois que já matou 2 ou 3. Aí eles colocam naquela interseção lá, eles põem o semáforo. Professor. Sim. A propósito, né, meu irmão que dessomou aos 20 anos de idade, na época os médicos estavam bastante intrigados, porque não conseguiam entender bem o caso dele, foi câncer, e então nos pediram autorização para a biópsia. E demos, e o que foi constatado foi exatamente o material da lâmpada fosforescente dentro dos pulmões dele. E saiu, inclusive, artigo em revistas sobre isso na época. Agora, por que é que entrou o material da... Ele quebrou alguma lâmpada, alguma coisa? Porque o gás que tem lá que faz mal. Ele quebrou alguma lâmpada? Ele trabalhava com isso? Ele era muito curioso, muito estudioso, fazia pesquisas. Sei. Ele abria materiais tipo... então isso explica. Isso explica. E queria... Isso aí é antigo. Eu também vi gente que morreu por causa desse gás aí. Mas o que eu falo não é isso. O que eu falo é a irradiação luminosa da própria lâmpada. Não precisa de abrir nada. É a distância. O negócio é terrível. Professor? A irradiação de vidro UV, ultravioleta. As crianças faziam muito cerol com essas lâmpadas. Isso era um perigo, porque aquele material que está dentro é a base de mercúrio. Isso faz muito mal mesmo, e inalar aquilo acaba com o pulmão. Pois é. Essas lâmpadas, gente, são perigosíssimas. O negócio não é fácil. Agora, eu, por exemplo, eu banquei um ingênuo, porque eu pensava que eu ainda não tinha acumulação suficiente para isso. Deixei colocar as lâmpadas. As lâmpadas moderaram mais forte. Em 3 meses, o negócio brotou na minha careca. A lâmpada aqui em cima, pensa bem. 3 vezes, aqui, foi lá no meu escritório. Agora, eu pensava que eu não tivesse com acumulação já do UV, mas é que eu sou meio ruivo,
a pele é sensível. Agora, veja, eu já usava boina, chapéu, uma opção de coisa, contra o processo da irradiação do UV. Mas como é que eu ia supor que as lâmpadas agora são mais cancerígenas do que tudo? Uma lâmpada em cima de mim fez isso. Quer dizer, eu tenho que falar nessa verdade. Isso é o fato que está aí. Como é que fica? Agora, eu estou procurando para ver se eu arranjo mais gente, para a gente fazer uma frente ampla. Eu não ficar sozinho, arranjar mais gente que passou pela mesma situação. E a gente fazer uma frente ampla, dar entrevista, falar na televisão, o diabo. É o jeito. Professor, eu queria entender o processo da contestação no sentido do extrafísico. O senhor trouxe ontem a questão da visão física, do amparador e do assediador. Então, quando o senhor responde, somente às vezes no holociclo, em casos específicos, particulares, o senhor responde para a pessoa, para o assediador, e o senhor muitas vezes faz lá o resgate, percebe que o assediador sai. Como é que funciona esse processo específico? O problema todo é o seguinte, a gente tem que falar aquilo que seja o melhor. Eu procuro acertar em tudo que eu estou fazendo. A intenção é ótima. Muita coisa eu tenho que ficar quieto, boca de siri, bico de siri e não falar nada, mas muita coisa a gente é obrigado a falar. Agora, o que é que passa? Qual a pior situação disso? A pior situação é quando certas pessoas não entendem o aspecto composto, físico e extrafísico. Entende? E que você tem que pegar ali um contexto que está composto, feito de um assediado e um assediador. Então você tem que falar e trabalhar os dois ao mesmo tempo. Isso aí, às vezes, dá contestação, às vezes não da pessoa, mas do parente, de uma outra pessoa que esteja aí do lado. Eu não entendo por que a gente fala. Uma outra coisa também que tem. Às vezes eu mostro uma veemência que a pessoa, eu não vi nada, porque você está tão veemente com aquilo. Eu falo assim, graças a Deus, você não viu, que beleza, graças a Deus, graças ao capeta, graças ao amparador, graças a todo mundo, graças, você não viu. Que o cara está xingando a gente, tudo quanto é jeito ali, você não viu nada. Então veja, isso é um problema. A ignorância da galera. Então é preciso a pessoa saber onde ela fala, com quem fala, de que modo que fala, como é que é a situação. Mas às vezes não tem jeito não. É preciso de abrir o jogo, não tem saída. Nem sempre a gente consegue falar dentro das condições ideais que a gente precisa. Então a gente tem que estar preparado para vamos dizer, esses antagonismos. Você está entendendo? Às vezes a pessoa não tem má intenção nenhuma, o pior é isso. Então até você esclarecer a situação, custa. Faz parte civil. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 105 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 49 votos presenciais, 12 votos online. 5 recados. Rosemary, formação de autores. Rawson, curso Estado Vibracional. Widenilson, conferência online. Pedro, curso ciclograma parapsíquico. Igor, PDP. Boa tarde, nós gostaríamos de convidar a todos para o curso Formação de Autores. Na semana que vem, no sábado que vem, nós daremos início a esse curso. É um curso modular, são 7 módulos, e a pessoa ela tem a oportunidade de estar analisando, avaliando, entendendo e praticando, né, todo o processo da escrita do livro, desde as questões intraconscienciais que estão envolvidas, até técnicas mesmo de escrita, campos de formação, campos de escrita, né, que otimizam a escrita do livro, intercâmbio com os colegas, intercâmbio com as pessoas que já escreveram livros. Então, as pessoas que tiverem interesse podem se dirigir à recepção do CAEC e o curso se inicia, então, no próximo sábado. Obrigada. Olá a todos, boa tarde. Eu estou aqui no nome da IAC, International Academy of Consciousness, para convidar todos para o curso sobre o estado vibracional, que será ministrado pelos professores Wagner Alegrete e Nancy Trivelato, no dia 12 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. É um curso de 8 horas, com discussões de temas avançados sobre o estado vibracional. É um curso teórico prático,
O curso visa a melhoria da performance bioenergética e parapsíquica pessoal de cada um de nós. Então, estão todos convidados. Eu quero ressaltar que assinantes do Journal of Conscienciology têm um desconto substancial para este curso. Então, por favor, quem estiver interessado, as inscrições podem ser feitas no discernimento, na sala 201 e 204, ou através do e-mail brasil@iacworld.org. Eu gostaria de ressaltar também que existe ainda poucas vagas para esse curso devido à grande procura que está tendo. Obrigado. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para a conferência online, que no caso vai estar ocorrendo hoje às 15h30. O tema será autodiagnóstico evolutivo. O palestrante é o professor Caio Polizel. Os tópicos que ele vai estar abordando é o levantamento do histórico pessoal, identificação do perfil e identidade pessoal, estudos de recursos intrafísicos e ficha evolutiva pessoal. É uma atividade livre e sem custos. É só a pessoa acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. É hoje às 15h30. Obrigado. Boa tarde. Meu convite é para o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. Esse é um curso inédito que vai estar acontecendo aqui no CAEC em julho, dos dias 12 a 15 de julho deste ano. O objetivo é nós aprofundarmos e debatermos a qualidade do planejamento parapsíquico pessoal. Nesse curso, nós vamos aprofundar o verbete 5 ciclos, que são o ciclo do curso intermissivo, da TENEPS, do epicentrismo, da dispersidade e do complexo. Então, para cada um desses ciclos, nós vamos debater os pré-requisitos, como que nós podemos aprimorar o nosso planejamento, tanto teórico como prático. No curso, nós vamos ter também a discussão de vários casos. Então, essas discussões de casos serão baseadas no proexista cobaia, para justamente, a partir da experiência de pessoas mais veteranas com pessoas mais novatas, nós podemos fazer um somatório de ideias. Além disso, na equipe nós teremos 4 EPICONs e 4 professores especialistas de 3 ICs diferentes. Então teremos professores do CAEC, da Apex e da Asinvex. As vagas são limitadas e maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o PDP, um curso do IIPC, é um programa de desenvolvimento parapsíquico. Ele vai começar este ano com o primeiro módulo nos dias 29 e 30 de maio deste mês. O PDP ele tem 6 módulos, são 6 fins de semana. O primeiro módulo é o módulo do estado vibracional, depois da autodefesa energética, psicometria, clarividência, técnicas energéticas assistenciais e o último módulo sobre exoprojeção. Os interessados podem ligar para 45 3028 0282 ou 2102 1448. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é mini contratempo, especialidade para patologia. Obrigada e boa tarde a todos.